programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja no programa de hoje. A CUT chama o povo para as ruas para lutar por seus direitos. Esse governador tirou a escola de tempo integral dos nossos alunos, tirou a escola de tempo integral da nossa comunidade. Esse governador é imoral e esse governador quer acabar com a previdência também do servidor público. As principais lutas dos profissionais da educação. Não tem ninguém sobrando na educação. Lamento informar, está faltando. E quando falta na educação, o Estado fica devendo a prestação de serviços públicos ao povo. Porque quem é que está na escola pública? É o filho do trabalhador. É o filho da trabalhadora. São esses que estão na escola pública. O trabalhador é a trabalhadora que paga impostos. Para quem não paga impostos, vem fazer o discurso de menos Estado nas nossas costas. Mas quem paga imposto tem que ter o direito a uma prestação decente de serviços públicos de qualidade. Porque a reforma da Previdência vai acabar com a possibilidade de uma aposentadoria digna em nosso país. Ao remeter boa parte das regras para leis complementares, eles trazem uma insegurança tremenda para todas aquelas pessoas que ingressam no sistema previdenciário. Quem luta, educa. A CUT chama o povo para as ruas para lutar por seus direitos. Em Ouro Preto, educadores e educadoras de várias regiões do estado protestaram neste 21 de abril contra as reformas de Bolsonaro e do governo Zema. É importante que as pessoas compreendam o conteúdo da reforma, para entender o que a gente veio fazer aqui. De novo, num domingo de Páscoa, porque quem está trabalhando, está trabalhando. Quem está aqui, está trabalhando não. Veio pela luta, pela militância, pelo compromisso coletivo, largando a sua região e as suas famílias para estarem aqui fazendo essa denúncia. E a adesão que o Zema quer fazer, a renegociação da dívida, vai automaticamente, se aprovada, aumentar a nossa contribuição previdenciária de todo mundo que é servidor efetivo do Estado, vai aumentar para 14% automaticamente. Então é por isso que a gente veio aqui. Por isso que a gente abriu mão do almoço com a família, é por isso que a gente abriu mão de um dia de lazer, que para a gente é muito importante. Nós somos as categorias com maior índice de adoecimento do país, porque a nossa categoria da educação está cada vez mais adoecida pelas suas condições de trabalho, pelos tensionamentos que lhes são impostos no seu cotidiano, pela desqualificação permanente que tentam fazer da nossa profissão, mas nós abrimos mão para vir aqui dar o nosso recado, mantendo a nossa coerência. Esse governador tirou a escola de tempo integral dos nossos alunos, tirou a escola de tempo integral da nossa comunidade. Quanto menos escola de tempo integral a gente tiver, mais trabalho vai ter na segurança pública, porque a gente precisa da escola de tempo integral para complementar a educação, para continuar o processo democrático dentro das escolas. Esse governador é imoral e esse governador quer acabar com a previdência também do servidor público. Nesse dia de luta da educação contra a reforma da Previdência, contra os demandos do governo Bolsonaro, contra os demandos do governo de Minas, do senhor Zema. E é com carinho que nós estamos aqui hoje, mais uma vez na luta, para que nossos objetivos sejam alcançados e que ninguém deixe nenhum direito a menos para a classe trabalhadora. Depois de mais de 3 horas tentando negociar a possibilidade de centenas de educadores e educadoras participarem da manifestação na Praça da Rodoviária, a deputada estadual e coordenadora geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, recebeu do comando da Polícia Militar a informação de que a manifestação não seria possível. Tentaram nos tirar hoje, mas não conseguiram. Então, em síntese, é isso que nós viemos fazer aqui, é isso que vocês estão vendo, essas pessoas carregando essas bandeiras e essas faixas aqui, para fazer um protesto pelo direito de todo mundo de se aposentar. Porque o que devia estar sendo feito, que era uma reforma tributária, que era uma auditoria da dívida pública do país, não faz não. Quer que a gente pague a conta através da nossa Previdência.
Educação em Debate. Profissionais da educação não aceitam falta de diálogo do governo Zema com o funcionalismo. A gestão democrática é um princípio constitucional, a gestão democrática na educação. E até o momento, perguntas simples não foram respondidas. Quando nós teremos eleição para a direção das nossas escolas? Há escolas que estão sem diretor ou sem vice-diretor, porque não está acontecendo nenhuma nomeação de gestores responsáveis, sobrecarregando os trabalhadores, e num ato que é lamentável de você não possibilitar o gestor daquela escola através de uma direção que, se não foi eleita, o próprio colegiado faz aí a sua indicação. A gente não tem resposta sobre o processo democrático de eleição para a gestão das nossas escolas estaduais. Nós não temos respostas para a retomada das nomeações de concurso público. Alguém vai dizer, Beatriz, mas a lei de responsabilidade fiscal. Olha, quando um concursado entra, ele está fortalecendo a previdência própria, está fortalecendo o IPSENG, está fortalecendo o sistema público de educação e não está aumentando a despesa do Estado, porque ele entra num lugar de um profissional que é designado e que possivelmente esse designado é o mesmo que será nomeado por concurso público. Concursos públicos são essenciais para a estruturação de um sistema público, seja da educação, seja da saúde, e eu faço a pergunta aqui sobre a educação. Nós temos uma Constituição do Estado que determinou o pagamento do piso salarial profissional nacional. Em momentos de crise, que você não consegue responder imediatamente a esta crise, você precisa apontar alternativas, você precisa apontar possibilidades de negociação para o cumprimento do que lhe é essencial. E até o momento, nenhum debate sobre isso foi feito com a nossa categoria. A educação de tempo integral é uma política importante na educação, como política pública, não é um privilégio, não é um benefício, não é algo que é concedido aleatoriamente. A educação de tempo integral ocorre nas comunidades muitas vezes com vulnerabilidade social. Ocorre para o fortalecimento da política pública enquanto educação, para que a nossa juventude e as nossas crianças possam ter um acesso integral à educação. O programa primeiro foi suspenso, depois foi retomado, com um número muito inferior àquilo que precisa ser feito. E eu quero concluir esse debate sobre serviços públicos deixando uma reflexão. Não tragam debate de demissão de servidores da educação para essa casa, porque não tem gente sobrando na educação. Entra numa sala de aula e conta quantos alunos estão dentro de uma sala de aula de ensino médio. Conta quantos alunos a professora está alfabetizando ao mesmo tempo. Conta quantas escolas multisseriadas, quantas salas multisseriadas nós temos pelo estado afora. Não está sobrando gente na educação. Pergunta para uma auxiliar de serviço da educação básica quantas salas de aula ela tem que limpar no contraturno. Para quantas crianças ela tem que fazer a merenda, a alimentação escolar para servi-la em cada turno de atividades. Pergunta à especialista da educação por quantas turmas ela é responsável pelo assessoramento pedagógico daquela unidade escolar. Não tem ninguém sobrando na educação. Lamento informar, está faltando. E quando falta na educação, o Estado fica devendo a prestação de serviços públicos ao povo. Porque quem é que está na escola pública? É o filho do trabalhador, é o filho da trabalhadora. São esses que estão na escola pública. O trabalhador é a trabalhadora que paga impostos. Para quem não paga impostos, vem fazer o discurso de menos Estado nas nossas costas. Mas quem paga imposto tem que ter o direito a uma prestação decente de serviços públicos de qualidade. Então, não venham dizer que precisa ter cortes na educação, porque está faltando muita coisa. E se nós começarmos a ouvir as escolas das nossas bases eleitorais, nós vamos saber que está faltando muita coisa que precisa ser feita e não retirar profissionais, não diminuir e não encher a sala de aula de modo que o processo pedagógico fique comprometido e nem trazer outras propostas, porque propostas que estão sendo trazidas pelo MEC, como recentemente debatida aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, que eu quero ter o prazer de debatê-la também na Comissão de Educação, ela é interessante porque tem mais dinheiro público. As escolas cívico-militares, elas têm mais recursos públicos, elas têm melhores condições. Então, seus indicadores de qualidade podem ser que sejam melhores. Coloque esse mesmo dinheiro que é investido numa escola cívico-militar numa escola pública.
para vocês verem se o retorno também não será o mesmo, porque o debate não é um versus o outro. O debate é um investimento numa educação pública, laica e de qualidade. Choque de realidade. Uma audiência pública foi requerida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira no último dia 26 de março na Assembleia Legislativa e reuniu vários servidores e servidoras de várias regiões do estado, com cartazes, faixas, alguns recados para o governador Zema. Saúde é prioridade, Zema, não a precarização. Um outro cartaz dizia: o IPSENG deve ser o único gestor da Seguridade Social dos servidores públicos estaduais. O resgate do IPSENG é uma valorização do servidor público, porque nós já estamos há anos e anos sem reajuste salarial, nós não temos dinheiro para pagar planos de saúde, e isso é valorização dos servidores, e nós pagamos. O IPSENG, o atendimento, não é de graça. Nós pagamos para ser atendido no IPSENG. Nós contribuímos também para a aposentadoria, contribuímos para a pensão. Governos, há 8 anos atrás, discussão do IPSENG aqui na Assembleia Legislativa. O governo iniciou com o sequestro do nosso recurso, criando o Caixa Único, aí vem uma campanha eleitoral e o próximo fala que vai acabar com isso, que não estava certo, que tem que ser eleito para mudar isso. É eleito. Aí veio outro governo que foi eleito e resolveu manter o Caixa Único. Não acabou. Aí vem agora esse atual governo com o mesmo discurso nas eleições. O problema do IPSENG foi a retirada do dinheiro, o Caixa Único, a não autonomia, o desvio do dinheiro, vou resolver. Foi eleito. E agora nós vivemos com o mesmo problema. Bom, dizendo isso, eu estou querendo chamar a atenção dos senhores deputados e frisar isso com eles, porque da nossa parte, deputados, da nossa parte, servidores, o que podemos fazer, fizemos. Normalmente, o nosso instrumento de luta é a greve. Se fosse num hospital público, a gente parava. Se fosse numa empresa qualquer, a gente parava e ia para cima do governo com a pressão da questão da paralisação do serviço. Nós vamos continuar lutando, mas os nossos instrumentos de luta são restritos. Nesse sentido, eu queria fazer um apelo aos deputados. Todos eles falaram que a gente não precisamos convencê-los. Todos têm concordância de que temos que mudar essa situação. E todos eles também concordaram que depende de uma ação do governo. A discussão do governo de que não tem recurso, por isso que está esse caos do IPSENG, não procede. A discussão que tem que buscar recurso para injetar no IPSENG não procede. O recurso que existe hoje de arrecadação seria suficiente para a manutenção do sistema de saúde. O nosso problema é a não utilização do recurso. Então, é gestão. É uma questão prática. Para de pegar o nosso dinheiro e levar para outra coisa. Pega o nosso dinheiro e paga os fornecedores. Ponto. Aí eu trago, uma proposta concreta de ação. Tá? Eu acho que a gente, como a Beatriz falou, a ideia é da gente sair daqui com propostas. A minha proposta, que foi discutida, inclusive, com algumas entidades de ação, é simples. Se tem essa diversidade de partidos e de políticos solidários à nossa causa, e se o governo depende dessa diversidade de políticos aqui na casa, para os outros interesses dele, que definam, enquanto uma ação política, que isso é possível, deles, das bancadas, de todos os deputados, que simplesmente boicote as ações do Zema política aqui, projetos, emendas, qualquer coisa que ele encaminhe, boicote, não votem, não discutam, enquanto ele não definir a questão do IPSENG. A cabeça do presidente do IPSENG é tratar a Previdência como ajuste fiscal. É tratar a questão da Previdência como um apoio integral à proposta de reforma da Previdência Federal. E nós sabemos que disso virão imposições a nós servidores. Perda de conquistas históricas, perda de direitos, com toda certeza, congelamento de salário e outras maldades, outras covardias que virão contra o servidor público. Isso me preocupa muito também, porque a Previdência nasceu para aliviar as tensões da Revolução dos Trabalhadores da Revolução Industrial. Então, Previdência não é questão fiscal. O orçamento fiscal é para fazer obra, para cuidar do transporte, do meio ambiente e outras políticas públicas importantes. Previdência Social é para tratar da nossa segurança, da nossa saúde.
né? Então, nós não podemos concordar com isso. Na questão da saúde, quando eu vejo aqui as demandas dos servidores, muito bem apresentadas por todos, mas são demandas pontuais. Eu não vi ainda ninguém discutir uma política de saúde que vem de encontro não só a ficar apostando corrida com a doença, mas que privilegie a atenção básica, a prevenção de doenças, a promoção de saúde, porque um programa de prevenção e promoção de saúde tem resolutividade de 92%, ou seja, não há necessidade de encaminhamento para consultas especializadas, para internações hospitalares, que custam à instituição. Então, essas questões, para mim, são importantes e deveriam ser tratadas. Se não revogarmos a fatídica, a genocida lei complementar de número 131, a lei complementar de 6 de dezembro de 2013, que ultrapassou, tratorou a lei complementar, a 64, todo mundo sabe, que lá estava garantido nosso IPSENG, não tem jeito. Nós queremos a revogação imediata dessa lei complementar, porque se ela não for revogada, não adianta, gente. É lá no artigo 2º que eles extinguiram o nosso IPSENG. Como que a gente vai falar em resgate com uma lei assassina que está em pauta? No dia 6 ou 4 de dezembro de 2013, foi aprovada, muitos de nós estamos aqui, a PLC 5413, por 46 votos favoráveis e 20 apenas contrários, que foram nossos companheiros de oposição. E ali extinguiu por vez, vamos lembrar disso, tem que ter memória. Na época, feito todo atrapalhado, de maneira tratorada pelo governo Anastasia, o Ministério da Previdência avisou que não concordaria com aquilo e nós não teríamos certificado de regularidade, que nós comecemos lá do zero, mas nós vamos constituir a nossa autonomia, porque 3 bilhões e 200 milhões, mais 250 milhões que Alberto Pinto Coelho confiscou da coparticipação, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Estamos nessa luta pelo IPSENG há bastante tempo. Eu acho que talvez nunca esteve tão clara a disputa de concepção, se é mais Estado, menos Estado. O IPSENG se enquadra nisso. Se ao final vencer o menos Estado, o IPSENG terá uma destinação. Se nós conseguirmos continuar a luta para que o Estado invista naquilo que lhe é essencial, que é mais Estado para a população, nós teremos o fortalecimento do IPSENG. Nós estamos diante de uma disputa, né? E a maioria dos que estão aqui também fazem essa luta há bastante tempo. A luta no parlamento não substitui a luta coletiva, eu costumo dizer, nas ruas. Mas não fazer a luta no parlamento é um erro, porque nós deixamos que só uma concepção vigore. Então, quando nós construímos essa audiência pública, nós sabíamos, né, dos limites que o parlamento tem, mas nós também sabemos que é o parlamento que decide a vida da população e também decide a vida do servidor público, né? Aqui decide a nossa vida e alguns registros que foram feitos aqui nos disseram isso. Quando nós perdemos o dinheiro do FUNPENG, foi aqui nessa casa. Foi aqui nessa casa que a possibilidade de manter o dinheiro do IPSENG. No IPSENG, a resistência foi... a denúncia não foi feita pelo conjunto do parlamento, porque eu me lembro que isso aconteceu no apagar das luzes de 2014, né? Por um decreto, inclusive. Então, nós precisamos fazer a luta necessária aqui. Acho que os convidados nos trouxeram mecanismos de fazê-la, né? Que é importante que mais deputados façam. Então, é importante envolver mais deputados nesse processo. Nós convidamos, pelo menos do nosso bloco, para que todos que pudessem estivessem aqui conosco, para que nós façamos essa luta. Fique por dentro. Economista diz que a reforma da Previdência não está quebrada,
Maria Lúcia Fatorelli afirma que a reforma de Bolsonaro é para privilegiar banqueiros. Essa reforma vai além da Previdência. Ela limita a incorporação de gratificações aos benefícios de aposentadorias e pensões. Quer dizer, aquelas incorporações ao salário que são, de fato, aquilo ali é salário. E mais, a pessoa contribui sobre esses benefícios e gratificações. Se ela contribui, se aquilo faz parte da contribuição, é justo que aquilo seja computado para a aposentadoria. Não vai poder mais, tá? Com essa reforma, se passar, não vai poder mais. Quer dizer, isso aqui é um calote. Isso aqui é um calote, porque o trabalhador, a trabalhadora contribuiu sobre isso aqui. Quando contribui, tem a contrapartida. Contribuição tem que ter contrapartida. E a obrigatoriedade de instituição de previdência complementar em 2 anos. Por quê? Quem é que vai administrar a previdência complementar? Instituições financeiras. E como é que funciona a previdência complementar? Contribuição definida, ponto final. O benefício vai depender do mercado, tá? Os professores e professoras, será exigida idade mínima de 60 anos, para todos. E tempo de contribuição de 30 anos, para homens e mulheres, tá? Grande perda para as professoras, para as mulheres, que atualmente se aposentam com 25 anos de contribuição. Então, as professoras, a classe dos nossos mestres, está sendo altamente prejudicada nessa contrarreforma, tá? E justamente por isso eu quero fazer uma convocação aqui, porque nós estamos numa correlação de forças muito desfavorável para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora já foi muito humilhada com essa contrarreforma trabalhista e agora vai ser massacrada se essa contrarreforma passar. E eu digo a vocês a minha opinião. Se nós ficarmos só, meu direito, ficarmos no papel de vítima, meu direito está sendo subtraído, vocês acham que a gente vai conseguir? Na minha opinião, nós temos que criar uma conscientização da verdadeira realidade de riqueza que existe nesse país, da construção do cenário de crise pelo sistema financeiro, tendo o Banco Central à frente, desse cenário que criou esse endividamento, esse sistema da dívida, que absorveu o recurso público, que está justificando a entrega de patrimônio, que está justificando a quebradeira das empresas, que está justificando o desemprego e que está justificando a reforma da Previdência. Se a gente não partir para esse ataque, para essa conscientização do povo, para o povo se sentir empoderado, nós nascemos num país rico, riquíssimo. Se nós não partirmos empoderados com esse conhecimento da nossa realidade de abundância, se nós chegarmos humilhados nessa luta, nós somos derrotados. A reforma previdenciária, ela tem uma estrutura, ela é uma reforma, é um texto legal, né? O texto dela é um texto muito longo. São 40 páginas de mudança na Constituição, mais 20 páginas de exposição de motivos para tentar justificar e legitimar a proposta que eles estão fazendo. Então, no total, é um texto de 60 páginas, né? Bom, mas, do ponto de vista do instrumento legal, da PEC propriamente dita, ela tem uma estrutura que é a seguinte: tem uma parte que é remetendo os direitos previdenciários e as regras previdenciárias para a lei complementar, né? Então,
fala o seguinte, olha, vai acontecer, no futuro vai ter uma lei complementar que vai definir quais são os benefícios, quais são as regras de acesso, como é que são calculados. Então, remete todos os direitos e as regras previdenciárias para lei ou leis complementares futuras, né? Mas depois fala, tem um segundo bloco, que são de disposições transitórias, que é mais ou menos o seguinte, quais são as regras que vão vigorar enquanto não se tem essas leis complementares futuras, então quais são as regras que vão vigorar nesse período intermediário, e depois tem as regras de transição de quem já está, particularmente daquelas pessoas que já estão próximos de fazerem direito a se aposentar. Então, são as regras de transição. E ainda tem um outro bloco, que é a questão da assistência social e de outras coisas que eles penduraram aí no meio do texto legal. Ao remeter boa parte das regras para leis complementares, eles trazem uma insegurança tremenda para todas aquelas pessoas que ingressam no sistema previdenciário. Porque qual é a garantia que eu vou ter que eu vou entrar no mercado de trabalho, ou se eu já estou no mercado de trabalho, eu estou filiado ao regime geral, a um regime próprio, e que as regras não vão mudar até eu conseguir fazer direito à minha aposentadoria. É uma discussão que a gente precisa ser feito, que fala de reforma de previdência. Em primeiro lugar, eu vou demonstrar para vocês que a aposentadoria e a pensão é folha de pagamento, gente. Não tem que separar, tirar da folha de pagamento. Na lei de responsabilidade fiscal, no relatório de gestão, coloca a despesa com inativo, os aposentados e pensionistas, dentro de despesa de pessoal. É um item do orçamento. Então, essa história, o que eles estão querendo com a reforma, é transformar isso numa poupança individual e dizer que o Estado não tem obrigação nenhuma de amparar o trabalhador e a sociedade na velhice. Aí você tira isso, bota do lado, porque isso é um problema. Porque, a partir do momento que descolar, tirar a Previdência, separar a Previdência, tirar ela da folha, aí já é motivo para dizer que não tem dinheiro para pagar o aposentado, começar a atrasar mais do aposentado do que do pessoal da ativa e tudo. Então, assim, na realidade, hoje é o seguinte, isso é um item do orçamento, como é a saúde, a previdência, a assistência, os outros gastos, a habitação, entendeu? Vai por aí afora, o saneamento, tudo isso são itens do orçamento. Senão nós vamos criar agora um fundo para habitação, vão criar um fundo para a saúde, vão fazer só fundo agora, entendeu? Porque senão começa a ter a lógica. Essa lógica que estão querendo colocar é transformar a nossa previdência, que é um direito, em mercadoria. Entendeu? Aí vem com esse negócio de caráter contributivo. Isso veio lá das emenda 20 que veio, mas antes era tempo de serviço, porque tinha esse caráter. Você tem na Previdência, é o seguinte, não tem déficit de Previdência, tem um orçamento e você tem que olhar aonde você busca as receitas. Os da União não tem déficit, porque há um orçamento, no Estado faz parte da folha de pagamento, gente. Agora, o que estão querendo com isso? Tirar os aposentados, separar, para começar a criar o que está sendo nessa nossa reforma como uma poupança individual. Ou seja, quem tem dinheiro, quer dizer, vive, quem não tem, morre. Sabe? É essa que é o conceito. E para quê? Para banco ficar vendendo VGBL, BGBL. Na realidade, nós precisamos ter esse conceito. A Previdência é um direito nosso, e nós temos direito, e ela é bancada pelo orçamento, porque nós bancamos a carga tributária. 75% da carga tributária vem dos trabalhadores e dos mais pobres. Então, ele tem o direito de ter um amparo, ou o Estado não tem obrigação, com o cara no fim da capacidade laborativa, ou ampará-lo na velhice. Essa é a posição do Estado, ele não tem essa obrigação. Então, isso é o seguinte, que a gente precisa, esse conceito que nós precisamos ver. Nosso programa chega ao fim. Obrigada pela sua audiência. Fique agora com o nosso quadro de humor.